Como Deus recompensa aqueles que brincam com o sagrado, um milagre inesperado de redenção e fé. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem valente e temido por muitos. Contudo, sob a sua capa de bravura, uma terrível maldição consumia sua carne, a lepra. Este homem, que havia conquistado vitórias e trazido orgulho a seu povo, agora se via afastado de sua família e amigos, mergulhado em uma solidão angustiante. A lepra não era apenas uma enfermidade física, ela era um lamento do coração, um estigma social que o isolava do calor da convivência humana. Em um desses dias feios, enquanto o peso de sua condição o afligia em seu palácio, uma jovem escrava israelita se aproximou dele. Capturada em tempos de guerra, ela ousou falar com uma esperança pura em seus olhos. Com voz delicada, disse a Naamã: "Se meu senhor buscasse o profeta Eliseu em Samaria, ele o curaria." Essas palavras penetraram o espírito de Naamã, ressoando como um eco de esperança em meio à dor. Ele, que sempre confiou na força de sua espada, considerou agora a força da fé. Poderia um homem com lepra, um guerreiro, buscar a cura de um profeta israelita? A dúvida o consumia, mas a dor em seu corpo era um convite irresistível. Com coragem, Naamã decidiu partir. Em sua jornada atravessou montanhas e vales, levando presentes valiosos que representavam não só sua posição, mas sua determinação de obter um milagre. Ao chegar à casa de Eliseu, esperava por um esplendor digno de um comandante sírio. No entanto, o profeta o recebeu apenas por meio de um criado, que lhe trouxe uma ordem simples: "Mergulhe 7 vezes no rio Jordão e você será curado." A revolta apoderou-se de Naamã, todo o seu ser se levantou contra aquela humilde instrução. Sentindo-se grato ou insultado, ele começou a se afastar. Mas foi nesse momento que seus servos, em um ato de coragem, tocaram sua alma ferida. Se o profeta lhe pedisse algo difícil, não faria? Quanto mais agora que lhe pede algo tão simples. Essas palavras fizeram o orgulho de Naamã ruir, e sua hesitação se dissolveu em determinação. Com relutância, ele se direcionou ao Jordão. O rio, com suas águas correntes, parecia um desafio a ser conquistado. Cada imersão era um compromisso, um ato de fé que o levava do desespero à esperança. E ao emergir pela 7ª vez, o impossível aconteceu. Sua pele estava curada, como a de um menino, renovada. Um milagre, não apenas na pele, mas no coração. Retornando a Eliseu, Naamã compreendeu que a verdadeira cura ia além da enfermidade. Ao trazer presentes, o profeta recusou, enfatizando que o milagre da vida não é transacionável, mas sim um dom. Naamã, agora com o espírito restaurado, reconheceu o Deus de Israel como o único verdadeiro. Diante dessa transformação, uma nova dúvida o assaltou: como honrar a Deus em meio às tradições de seu próprio povo? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto caminhava, Naamã ponderava sobre sua nova vida, sobre o que mais Deus tinha reservado para aqueles que ousam aceitar a simplicidade da palavra divina. O eco da misericórdia de Deus ainda ressoava em seu ser, e ele ansiava por descobrir o plano contínuo de Deus em sua vida. Na hora em que Naamã se aproximou das portas de casa, sua mente fervilhava com pensamentos tumultuados. Como poderia retornar ao seu povo? Como honrar ao Deus de Israel sem trair as tradições de sua própria nação? A cura em sua pele ainda reluzia como um sinal dos céus, mas seu coração buscava respostas para a transformação que recebera. Ao adentrar seu lar, seus servos notaram a mudança em seu semblante. Mas não era somente a cura física que iluminava sua face. Havia algo mais profundo,
uma luz espiritual que ele mal compreendia. Meu senhor, como você se sente? Indagou um deles, observando o homem que antes era quase uma sombra de si mesmo. Naamã respirou fundo, as palavras se aglomerando em sua língua. Eu vi o poder do Deus de Israel, exclamou, ainda atordoado. Mas o que farei agora? Como posso servir a ele em meio ao culto dos deuses de Arã? Enquanto Naamã se debatia com seus dilemas, Eliseu também refletia sobre sua função na obra de Deus. O profeta sabia que a cura de Naamã era uma peça crucial no cumprimento de um plano que se estendia além do entendimento humano. Ele então pediu uma conferência privada com o Senhor. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no firmamento como testemunhas silenciosas da soberania de Deus, Eliseu buscou orientação. O céu estava tranquilo, mas cada estrela parecia pulsar com a expectativa do que estava por vir. Deus falou ao seu coração. Eliseu, o coração de Naamã não é apenas uma vida transformada, mas um canal que atravessará fronteiras. Prepare-o para uma missão além de suas expectativas. No dia seguinte, Eliseu encontrou Naamã, que estava em contemplação profunda. O olhar de Naamã era um misto de gratidão e confusão. Profeta, eu não sei como levar esta verdade ao meu povo. Como posso adorar o Senhor e ainda estar entre os meus? Eliseu, com sua sabedoria impregnada de discernimento divino, disse: retorne ao seu país com um coração sincero. Abra os olhos dos que estão ao seu redor. A salvação e a verdade de Israel não devem ser limitadas ao nosso povo, mas devem se estender a todos os que buscam. Vá e conte o que o Senhor fez por você. Sua história será um testemunho. Naamã sentiu como se uma nova missão tivesse surgido diante dele, uma entrega que não se tratava apenas da cura de seu corpo, mas de um compromisso com a verdade divina. Ele começou a entender que o verdadeiro milagre era não apenas seu retorno à saúde, mas sua transformação em um portador da luz em meio à escuridão. Com o peso da responsabilidade sobre seus ombros, Naamã se despediu de Eliseu, levando não apenas suas palavras, mas uma nova fé. Ao atravessar as fronteiras de sua nação, um propósito fervilhava em seu coração. Ele seria um emissário do Deus verdadeiro. Contudo, o plano de Deus se revelava gradualmente. Em uma região distante, outros homens e mulheres se preparavam para ouvir as novas boas novas, ansiosos por mudanças e cura. E ali, o poder de Deus começaria a se mover. Enquanto Naamã caminhava, mal sabia ele que em sua própria nação um vândalo surgiria para testar sua nova fé. Com o intento de obscurecer a verdade, novos desafios aguardavam por ele. O coração de Naamã pulsava não só pela curiosidade do futuro, mas pelo reconhecimento de que Deus estava apenas começando a traçar os caminhos de redenção. E assim, sob a orientação divina, Naamã não apenas buscava uma nova vida, ele se tornava um instrumento que inauguraria uma nova era de fé e esperança. Mas o que ainda estava por vir em seu retorno ao lar? O envolvimento de Naamã nas intrigas de sua nação revelaria muito mais do que ele poderia imaginar, enquanto a mão de Deus guiava cada passo seu. Pois o Senhor tinha um plano maior em andamento, um triunfo que ecoaria não apenas em seu coração, mas nas gerações vindouras. Naamã percorria o caminho de volta ao seu lar, seu coração pulsando com um misto de ansiedade e determinação. É bem verdade que o seu corpo estava curado, mas o que importava agora era a transformação que ocorria dentro dele. Chegando às fronteiras de sua terra, avistou ao longe as colinas conhecidas, repletas de lembranças de sua vida antes da cura. Entretanto, essas lembranças já não carregavam o mesmo peso. Agora ele sabia que a verdadeira liberdade era mais do que a simples ausência de enfermidade. Ao entrar na cidade, observou as vozes ecoando nas ruas, o familiar burburinho e a intensa devoção de seus compatriotas aos deuses da terra. Naamã parou por um momento, sentindo o fardo da responsabilidade que Eliseu depositara sobre seus ombros. Ele não era apenas um homem curado, tornara-se um mensageiro de um Deus que desejava ser conhecido além das fronteiras de Israel. Mas que palavras ele deveria escolher? Como poderia transmitir a grandiosidade do que experimentara? Ao cruzar o portão de sua casa, sua esposa, ao vê-lo, exclamou: Naamã, você está de volta. Como você se sente? Seu pensamento estava em confusão. Ele abriria seu coração ou preservaria a serenidade que o acompanhava desde a cura? E assim tomou coragem e respondeu: estou livre da lepra, mas venho com um relato que pode libertar também os outros. Os olhos de sua esposa se iluminaram. Você fala do Deus de Israel, não é? O Deus que curou você? Sim,
Era esse Deus que ele desejava compartilhar. Naamã imediatamente começou a contar tudo o que Eliseu lhe dissera e o que o Senhor havia feito. Cada palavra que saía de sua boca vibrava com a energia de uma nova fé. Embora houvesse relutância e ceticismo em algumas partes da cidade, seus amigos logo se reuniram ao redor dele, interessados e surpreendidos. Entretanto, nem todos estavam prontos para receber a mensagem. Um dos líderes da cidade, um idólatra devotado a Baal, escutou os relatos de Naamã com desprezo. Você, um comandante, foi enganado por um profeta de Israel? Seu Deus não merece fé algum. Tente antes os deuses que sempre nos protegeram. A incerteza acometeu Naamã. Seria ele capaz de enfrentar a hostilidade e a descrença de seus próprios compatriotas? No entanto, a determinação que havia surgido em seu coração o impelia adiante. Ele viu como a sua própria fé era um reflexo da verdade e da luz que enfrentaria as trevas do superficial. Assim, um desafio começou a se formar. Vá e pergunte aos sacerdotes e profetas de Baal e veja se eles podem fazer o que meu Deus fez. Veja se eles podem salvar e restaurar como ele fez comigo. Somente o Deus de Israel é verdadeiramente digno de adoração. As provocações de Naamã trouxeram uma divisão em seu meio. Muitas pessoas começaram a nutrir dúvidas sobre os deuses que adoravam antes, enquanto outras se reuniram ao redor do líder idólatra, formando um cerco ao novo proclamador da verdade. Naamã se igualava a um vaso frágil, agora exposto a críticas severas e perseguições nas quais nem se atreveria a imaginar. Sua nova fé estava em teste, como um fogo que se purifica em meio à turbulência. Ele orava por coragem, por uma confirmação de que Deus continuava a agir através dele, que sua história não seria em vão. E de repente, como expressão do plano soberano de Deus, um milagre inusitado irrompeu na cidade, que dissipou a dúvida e trouxe nova esperança. Enquanto Naamã proclamava o poder divino, algo extraordinário acontecia em meio à multidão. Uma mulher cega se aproximou do ajuntamento, implorando por cura. O que ninguém sabia era que esse ato iria desvelar não apenas mais um feito milagroso, mas a grande revelação do propósito de Deus em sua terra. Naamã se virou para aquele espetáculo, compreendendo que cada desafio e cada passo de fé o levavam mais perto do que Deus desejava realizar através dele. Ele respirou fundo, ciente de que sua jornada havia apenas começado. Você virá a ver o poder do Senhor hoje, clamou, apostando sua nova vida na promessa de que cada um que buscasse o Deus de Israel encontraria não só cura, mas redenção verdadeira. Mas, como era típico dos planos de Deus, o que ainda estava por vir desafiava toda a compreensão. Um desdobramento que revelaria verdades profundamente enraizadas na eternidade e traria consequências que repercutiriam por gerações. Naamã olhou para a mulher cega que se aproximava, seu coração pulsando com a expectativa da intervenção divina. As vozes ao seu redor começaram a se acalmar, como se o próprio céu estivesse aguardando o que se desenrolava. A multidão, dividida entre crentes e céticos, parecia estar em um suspense tenso, aguardando o desenlace daquele encontro. Dirigindo-se à mulher, Naamã disse com firmeza: Creia, irmã, o Deus de Israel vê você e está preparado para restaurar sua visão, assim como ele restaurou a minha vida. As palavras brotavam do fundo de uma alma que agora conhecia a verdadeira libertação. A mulher parou diante dele, com os olhos turvados e a expressão marcada pelo desespero. Eu clamei por tanto tempo, mas ninguém respondeu ao meu chamado. Como posso acreditar que você pode me ajudar? Naamã, recordando-se das suas próprias dúvidas em relação ao poder de Deus, respondeu: Sei que a incerteza assedia ao coração, mas o Senhor me curou e é Ele quem me envia. Se você tiver fé, tudo é possível. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu suas mãos calejadas, buscando o contato que a conectasse à promessa de cura. Naamã fez uma oração simples, mas cheia de intensidade. Ó Deus de Israel, manifesta teu poder nesta serva e que ela veja a tua glória. Então, num impulso do Espírito, ele colocou suas mãos sobre os olhos da mulher. Um silêncio reverente se abateu sobre todos enquanto a oração era feita. Naquele instante, as esperanças pareciam pesar no ar, como um sol que prestes a romper através de nuvens escuras. De repente, um grito de júbilo ecoou entre a multidão.
os olhos da mulher se abriram e ao primeiro clarão de luz ela viu não apenas as formas, mas a beleza vibrante do mundo que havia sido velado. Eu vejo! Ela exclamou, seu voz plena de incredulidade e alegria. As lágrimas caíam como chuva, mas agora eram lágrimas de louvor. A multidão, atônita, se uniu em um brado coletivo que reverberou pelas ruas da cidade. Naamã, então, percebeu que a dúvida entre seus compatriotas estava se transformando em fé. Aqueles que presenciaram o milagre começaram a questionar suas crenças, enquanto outros estavam sendo tocados por aquela poderosa demonstração da benevolência do Deus de Israel. No entanto, o líder idólatra, que outrora desdenhou do testemunho de Naamã, sentiu um ruído de desespero dentro de seu coração. Ele não podia ignorar o impacto que aquele milagre tinha sobre o povo ao seu redor. A instigante verdade sobre a fé pura começava a se infiltrar nos corações endurecidos. Naamã viu o líder aproximar-se, sua expressão claramente mexida, e um diálogo inesperado se instaurou. Como isso é possível? Como seu Deus pode fazer algo tão profundo e verdadeiro, enquanto os deuses que servimos apenas prometem e não cumprem? Através do clamor da multidão, Naamã percebeu a estrada que se abria diante dele. É o Deus que vê, que escuta as nossas súplicas e não nos abandona. Não sejam céticos. Ele está aqui para todos que creem. Não importa quão distante tenham estado de sua graça, é tempo de voltar para ele. Neste momento, algo ainda mais profundo começou a se desenrolar. Um murmúrio atravessou a multidão, e muitos começaram a perceber a realização das promessas de Deus através da história de Naamã. Como as palavras do profeta em Isaías ficaram reveladas ali. Os cegos verão, e os surdos ouvirão. Naamã também se deu conta de que essa cena era apenas um vislumbre do que Deus tinha planejado. O Senhor não estava apenas curando uma mulher cega. Ele estava preparando o coração de uma nação para uma grande mudança. E enquanto a vida da mulher se transformava em testemunho, Naamã sentiu dentro de si a clara convicção de que sua jornada de fé o levava para um chamado ainda maior. Ele se voltou para a multidão. Hoje, o Senhor não só curou, mas também se lançou na alma do nosso povo. Despertem, irmãos, reavaliem sua adoração e vejam a grandeza da sua misericórdia, pois isso é apenas o começo. Assim, enquanto Naamã abria as portas para uma nova era de fé, uma sombra se aproximava dele e da multidão. Um pensamento intricado o atingiu. O que muitas vezes pareciam demonstrações de glória, tornavam-se, na verdade, o precursor de uma prova muito mais intensa. Um desafio que exigiria não apenas fé, mas total entrega. Em meio a reações avassaladoras, Naamã percebeu que o plano soberano de Deus ainda se desdobraria, preparando aliados e inimigos para o que estava prestes a acontecer. A história estava prestes a ser marcada por um evento que colocaria em teste cada coração que se dispunha a seguir o caminho. Uma revelação maior se aproximava, e Naamã teria que se preparar para uma batalha que transcendia o que ele jamais poderia ter imaginado. Naamã, energizado pela resposta da multidão, sentiu que cada coração pulsava como um tambor divino, ecoando o chamado do Senhor. Ele olhou para os rostos maravilhados que agora se voltavam para ele, buscando esperança e direção, e percebeu que a transformação estava apenas começando. Porém, antes que pudesse continuar, um estrondo inesperado ressoou ao longe. O líder idólatra, ainda agitado pela dúvida e pela magnificência do milagre, foi abruptamente interrompido por um grupo de homens robustos que se aproximava. Carbúnculos de cerâmica e armas que cintilavam à luz do dia refletiam a ira e a determinação daquele que se opunha à simplicidade da fé em um só Deus. O espírito de desconfiança cresceu rapidamente e a atmosfera se tornara tensa, como uma corda prestes a se romper. Quem é este que ousa desafiar nossos deuses e a nossa tradição? Bradou um dos homens, cuja voz grave penetrava a multidão. Por que vocês se deixam seduzir por um milagre quando a verdadeira força reside em nossas crenças ancestrais? Naamã respirou fundo, buscando a sabedoria divina antes de responder. O nosso Deus é o Deus que salva e cura. Ele é mais poderoso do que qualquer divindade que vocês tenham conhecido. Sua manifestação é clara, e o milagre aqui presente é um testemunho de sua misericórdia e graça,
Não é a fé em ídolos que traz a verdadeira libertação, mas a fé em cujo poder nenhum homem pode competir. Um murmurinho de descontentamento percorreu a multidão. Alguns começaram a se retirar, amedrontados, enquanto outros se mostravam intrigados com a intensidade da mensagem de Naamã. O líder idólatra, agora visivelmente abalado, hesitou antes de tomar uma decisão. O que estava em jogo tornava-se evidente a cada momento que passava. Era uma batalha não apenas por corações, mas por almas. Naquele momento, o céu nublado pareceu se abrir um pouco e uma luz intensa iluminou o local, como se toda a criação estivesse a favor do embate que se desenrolava. Naamã sentiu a presença do Senhor e uma coragem avassaladora tomou conta de seu ser. Ele se adiantou, enfrentando aqueles que brandiam suas espadas e suas palavras astutas. Mas quando conhecerão a verdade? Ele questionou, sua voz ecoando com poder e autoridade. Quando abrirão os olhos para que vejam que o Deus de Israel não é um Deus de pedra, mas o Criador do céu e da terra? Hoje é tempo de unir os corações ao único que pode salvar das garras do pecado e da morte. Há esperança, e essa esperança se chama Jesus, o Salvador. As palavras de Naamã afetaram não apenas a multidão, mas também o próprio líder idólatra, que sentiu uma luta se instaurando em seu interior. A ideia de abandonar as tradições familiares e as crenças que foram passadas por gerações feriu seu coração, porém algo começou a despertar dentro dele. Um grito em meio à multidão de um homem que lutava contra a influência dos deuses se destacou. Seja testemunha, Naamã. Se o Deus de Israel é verdade, estou disposto a acreditar. Se este milagre é prova de sua bondade, então que assim seja. Em ti, ó Deus, eu buscarei a verdade. O tumulto aumentou. Muitos começaram a se mover em direção a Naamã, e ele sentiu que algo divino estava por trás daquela agitação. Entretanto, no horizonte, uma sombra coletiva se aproximava, trazendo o presságio de um conflito muito mais profundo do que todos imaginavam. Naquela fração de segundo, Naamã entendeu que o que se desenrolava era só a introdução a uma prova de fé que colocaria em teste não apenas os homens, mas também suas raízes espirituais. A batalha não era apenas física, mas uma luta espiritual que exigiria identificação, sacrifício e um profundo compromisso com aquele que salvara a mulher cega. Ele se voltou novamente para o Senhor em seu espírito, orando silenciosamente. Ó Deus, que teus planos se revelem e que a verdade se estabeleça no meio desta batalha que se aproxima. Assim, enquanto os ânimos se exaltavam e as vozes aumentavam, uma nova revelação surgia à vista. Deus tinha um propósito ainda mais grandioso. Seu povo estava prestes a ver não só a sua grandeza, mas também a profundidade da rendição que seria necessária para os desafios vindouros. Naamã sentiu o peso desse chamado como um eco em sua alma, enquanto ele se preparava para se firmar na verdade que, por sua vez, não apenas mudaria vidas, mas transformaria gerações. E nesse momento de imensidade, o Senhor sussurrou uma promessa ao coração de Naamã. Estou trazendo não apenas uma cura, mas também uma nova aliança. Prepare-se, porque o verdadeiro milagre está por vir, e muitos serão salvos e se voltarão para mim. O alvoroço que tomou conta da multidão tornava-se incontrolável. Os homens que se aproximavam, armados e decididos, avançavam com passos pesados, seus rostos refletindo um misto de fúria e perplexidade. Era como se as forças da natureza estivessem em agitação, e o próprio céu acompanhava o clamor que surgia da terra. Naamã manteve-se firme, a voz firme como uma rocha, e olhou nos olhos dos que cercavam a cena. Não temam, o Deus de Israel está aqui conosco. Ele é a luz que dissipa as trevas, declarou, sentindo em seu interior a confiança que só o Senhor poderia proporcionar. E no meio daquela tumultuosa tensão, uma mulher idosa, de olhar profundo e marcado pelas agruras da vida, começou a atravessar o espaço. Suas mãos tremiam e ela ressoava a dor de todos os que enfrentavam desafios intermináveis. Chegando à frente, ela caiu de joelhos diante de Naamã, seus olhos transbordando de lágrimas. Senhor, minha filha está possessa em trevas e eu não sei mais a quem recorrer. Se o Deus de Israel pode ajudar, eu clamo por sua misericórdia. Naamã sentiu a urgência de sua situação, o chamado do Senhor ainda mais forte. Com o coração apertado, ele se abaixou e disse: Deus não é um Deus distante, ele se importa com cada vida e ouvirá seu clamor. Então ele orou fervorosamente por aquela mulher, e suas palavras reverberavam como se fossem um eco do céu. No instante em que ele pronunciou a oração, um vento forte soprou, e as nuvens se agitaram acima deles.
Os homens armados hesitaram por um momento, sentindo a intensidade do que estava por acontecer. A multidão, embora amedrontada, parecia atrair-se inexplicavelmente para o poder da oração de Naamã. E então, algo inusitado aconteceu. Uma luz suave envolveu a mulher, e uma onda de energia percorreu sua forma, como se a própria presença de Deus as envolvesse. Ela começou a rir, sua tristeza sucumbiu ao poder da alegria. Ele é real, ela repetia, testemunhando a transformação que se desenrolava à sua volta. O murmúrio de espanto se espalhou pela multidão, e muitos começaram a se encorajar, um espírito de esperança finalmente despertando. O líder idólatra que assistira à cena em meio ao seu agitado coração de pedras começou a sentir sua própria resistência estremecer. As palavras de Naamã e a evidência daquele milagre de redenção o cutucavam profundamente. Olhou para seus homens sem saber o que fazer. Como o próprio faraó no Egito, suas tradições e crenças estavam sendo desafiadas, e conforme a luta interna se intensificava, uma sombra de dúvida começou a assombrá-lo. Quem é este homem que grita por um Deus a quem nunca vimos agir assim? O que está acontecendo? Ele murmurava em seu interior. A visão do poder divino se desenrolando diante dele era ensurdecedora. Naamã se ergueu, olhou para a multidão repleta de corações estrônicos. Meus irmãos, está escrito que em sua luz veremos a luz. Não deixem que as trevas ofusquem seus olhos. Deus está aqui para trazer liberdade. Hoje é o dia da salvação. À medida que as palavras de Naamã ecoavam, muitos começaram a se reunir em torno deles, seus rostos iluminados pela esperança e pela promessa. Mas ao longe, como um eco que cresce na noite, uma orquestra de vozes se preparava para desafiar a verdade que estava sendo proclamada. Assim, no momento de maior intensidade, Naamã sentiu que a batalha se intensificava. No horizonte, mais sombras se moviam, ressurgindo não só como homens armados, mas como uma representação de forças espirituais que se opunham à verdade. O Senhor, em seu profundo desejo de redimir, estava prestes a revelar uma nova dimensão de seu plano. Naamã percebeu que a vitória não estava somente em testemunhar milagres, mas em se comprometer plenamente com a causa do reino. Ele sentiu a urgência de adentrar em uma nova aliança, um chamado que não se baseava apenas na cura, mas na transformação de corações. A voz do Senhor ressoou em seu espírito. Este é apenas o começo, Naamã. Grande será a colheita, mas também grande será a luta. Prepare-se, pois muitos se voltarão para mim, e uma nova geração surgirá, marcada pela fé e pela verdade que serão reveladas a cada um que crer. E assim, enquanto o cenário se enchia de expectativa e tensão, Naamã pôde sentir que o grande milagre que estava por vir transcendia o físico, uma nova aliança se preparando para ser revelada. Era uma promessa que se desdobraria bem além do que qualquer um poderia imaginar. Logo que a luz dissipou as trevas que envolviam a mulher, a atmosfera tomou um novo rumo. Aquela prova do poder de Deus fez com que muitos olhares se voltassem para Naamã, sua figura agora reverberando não apenas autoridade, mas também esperança. Ele tinha se tornado um farol em meio à tempestade de incredulidade, e no coração dos que estavam presentes, o temor de Deus começou a crer. Mas a paz momentânea foi interrompida. Do além da multidão, a poeira se levantava à medida que novos soldados marchavam em direção ao reduto, açoitando o chão com suas armaduras. Suas vozes gritavam ordens, e o líder, que agora se via dividido, observava a cena com um receio palpável. O temor pelas consequências de desafiar o Deus de Israel crescia, mas a tradição em que ele fora educado também clamava por sua lealdade. Naamã sentiu a opressão no ar, e a voz do Senhor se tornou mais audível em sua mente. Não te deixes intimidar, pois a batalha não é tua, mas minha. Com essas palavras se firmando em seu coração, ele se aproximou do líder, que agora pálido e hesitante, confrontava sua própria sombra. Se o Deus de Israel é o verdadeiro, então por que estou aqui, armando contra os que louvam o seu nome? Já não era mais um homem impotente, mas uma alma atormentada buscando por respostas. Naamã, que antes era um mero porta-voz, agora estava imbuído de divino poder. Unamos nossas vozes ao clamor do céu, gritou Naamã, e sua palavra transpareceu convicção. Ele começou a orar para que os corações endurecidos, aquelas forças do mal, se voltassem a buscar a luz que agora brilhava de maneira tão intensa.
O ritual das invocações idólatras dos soldados se dissolveu em murmúrios quando a oração de Naamã se elevou. Um choque elétrico percorreu a multidão e alguns dos guerreiros armados começaram a travar uma luta interna. Entre eles, um homem se destacou. Seu olhar, inicialmente de desdém, agora estava imerso na confusão. Ele se perguntou se um verdadeiro Deus poderia realmente trazer livramento. É Ele que te chama, não são os ídolos. É o Senhor que se eleva sobre as águas tempestuosas da vida e traz paz ao coração contrito, Naamã exclamou. As palavras que soavam como a própria certeza do céu fizeram vibrar aqueles que estavam perdidos nas sombras. E como uma tempestade se acalma com um sopro suave, um silêncio reverente começou a pairar sobre a multidão. Aqueles que haviam testemunhado o milagre da mulher clamando, agora se voltavam para aquele homem que, de inimigo, passava a ser um aliado em potencial. Com o coração dividido, o líder idólatra deu um passo à frente. Se isso é verdade, que Deus se revele a mim, disse ele, a firmeza de sua voz já vacilando. Apenas me mostre o caminho a seguir. Naamã, ao ouvir isso, elevou sua mão como um sacerdote que convoca a presença de Deus. O caminho é por meio do arrependimento e da fé. O Senhor anseia por corações quebrantados, falou ele, sentindo um fervor quentíssimo percorrer sua alma. O vento começou a soprar novamente, mas agora, ao contrário de antes, não trazia o temor, mas a anulação de um espírito de opressão, como se a natureza em si respondesse à fé autenticada que surgia. Muitos corações começaram a se unir, fazendo ecoar um clamor de adoração que ascendia como uma torrente. Seja feita a tua vontade, Senhor, clamaram em uníssono. Que as teias de trevas se desfaçam e que o teu nome seja glorificado. Então, uma visão extraordinária irrompeu diante deles. O céu se abriu e uma luz intensa desceu, iluminando não apenas os presentes, mas as direções de toda a terra. Naamã viu que o Senhor já havia traçado um plano muito maior do que apenas libertar a mulher da opressão. O contexto se alargava, revelando um manto da redenção prestes a ser lançado sobre uma nação inteira. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que trarei uma nova aliança, onde não haverá mais choro, dor ou trevas. Preparai os vossos corações, pois eu, o Senhor, visitarei os que buscam a minha face. Com essas palavras, o suspense aumentou e a multidão percebeu que algo glorioso estava em movimento. As manifestações de fé entre eles podiam marcar o início de uma nova era, uma intervenção divina que mudaria não apenas suas vidas, mas a história. E assim, em meio à reverência, o Senhor se preparava para revelar não apenas o seu poder, mas a extensão de seu amor. Um amor que incluiria a todos, até os mais afastados, até os mais perdidos. Quantos mais seriam tocados pela luz que estava prestes a brilhar, e quantos mais iriam se converter ao Deus que havia descendido para encontrá-los. Os céus continuavam a brilhar com a luz que havia descido sobre o lugar, como um sinal claro da presença do Senhor. As vozes de um povo antes dividido agora ecoavam um hino de rendição e esperança. E Naamã, sentindo o calor da glória divina ao seu redor, inclinou-se em profunda adoração. Era como se a atmosfera transbordasse de uma expectativa sublime, pois o Senhor, em sua infinita misericórdia, preparava o cenário para uma revelação poderosa. Mas mesmo no esplendor da luz divina, as dúvidas e os conflitos internos ainda pululavam nas almas dos presentes. O homem que havia questionado anteriormente, agora de pé em meio à multidão, sentia que sua resistência desmoronava. Ele olhou para Naamã, seus olhos refletindo uma luta interna que já se prolongava por tempo demais. Se tu, homem de Deus, és verdadeiramente o escolhido, como posso eu, que sou um ofensor e praticante de idolatria, obter misericórdia? A pergunta brotou de seu coração angustiado, cortando o ar com a intensidade do clamor desesperado. Naamã não hesitou. Com a autoridade de um profeta e a suavidade de um pastor, ele respondeu: não é por mérito humano que recebemos a graça, mas pela fé na bondade de nosso Senhor.
Todos nós somos chamados a deixar para trás as sombras e avançar em direção à luz. O Senhor está pronto para receber aqueles que se arrependem de coração e reconhecem sua fragilidade. À medida que as palavras de Naamã reverberavam, a multidão começou a se mover, cada coração palpitar em uníssono com a batalha interna. Certa vez conhecidos como guerreiros temidos, agora eram apenas homens, lutando não contra inimigos visíveis, mas contra os demônios de sua própria incredulidade. De repente, uma mulher da multidão, que estivera à parte, começou a se aproximar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e suas mãos se apertavam nervosamente. Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Pode o Senhor também me aceitar, a mim que sou uma pecadora? Naamã viu que cada rosto que se voltava na sua direção carregava uma história marcada pela dor da perda e da incerteza. Ele viu que o Senhor estava estendendo sua mão, não apenas a uma nação, mas a cada coração que se quebrantava diante dele. Sim, o Senhor é misericordioso para com todos os que o invocam em verdade, declarou ele. Ao empurrar a agitação em seu próprio coração, Naamã clamou ao Deus de Israel, e a conexão entre o céu e a terra parecia palpável. Naquele instante, uma onda de poder percorreu o ar. As vozes de adoração tornaram-se um clamor intenso, lágrimas de arrependimento brotavam enquanto o povo se lançava aos pés do Senhor em busca de perdão. E enquanto a corrente de emoção atravessava a multidão, o vento assoprou com força, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor. Eis aqui a nova aliança que prometi, a voz do Senhor ecoou entre eles. Virão dias em que colocarei minha lei em seus corações, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. E ninguém ensinará mais o seu próximo, dizendo, conheçamos ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Os corações começaram a arder com uma nova vida, uns se levantavam para a luz, enquanto outros se prostravam em adoração, conscientes de que estavam diante do Deus vivo. Ninguém poderia prever a transformação que estava se desenrolando ali. O Senhor estava convocando não apenas uma, mas uma multidão inteira a um novo começo. Com fervor crescente, Naamã anunciou, do céu desce a esperança. Quem se voltar com fé será redimido. O Senhor dos Exércitos hoje toca não apenas os cativos, mas também aqueles que se opuseram a ele, e os convida a entrar na sua misericórdia. E enquanto a luz tremeluzia ao redor deles, a profunda certeza de que algo eterno estava em marcha permeava o ar. Naamã percebeu que era um momento em que o temor havia sido substituído pela confiança. Porém, em meio a toda aquela glória, uma sombra pairava sobre o horizonte. Na calada da noite, o plano de Deus se desdobrava, e uma nova tarefa estava prestes a ser revelada. Preparai-vos, murmurou o Senhor a Naamã, pois entre os que buscam a minha face haverá revelações maiores do meu propósito e do meu plano para meu povo. Está na hora de a luz brilhar em lugares de profunda escuridão, e os que o seguem devem ser os portadores dessa luz. Mais uma vez, o manto da redenção se estendia, e as promessas de um Deus que não esquecia seu povo começavam a se materializar. O que seriam esses novos desafios, e como o povo se prepararia para o que estava por vir? O próximo passo no plano soberano de Deus estava prestes a ser desvelado. Uma aventura coletiva em um futuro incerto, mas glorioso. Enquanto as estrelas começavam a se apagar diante do brilho do céu que havia se aberto sobre a congregação, uma profunda reverência tomou conta de todos ali reunidos. Naamã, possuído por um fervor incomum, levantou suas mãos em súplica e louvor. Nosso Deus é alto e sublime. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Seus clamores pareciam ecoar no coração de cada homem e mulher, como uma corda de um instrumento sendo tocada pela mão de um mestre. Mas mesmo à medida que o espírito da esperança pulsava, uma tensão velada se instalava nas mentes. Entre tantos que se entregavam ao arrependimento e à renovação, havia outros que viam esses eventos com ceticismo e desconfiança. Estava um homem, em particular, observando com olhos endurecidos, preso às suas antigas concepções e seus caminhos de idolatria.
Ele era poderoso e temido, seus feitos o precediam. No fundo de sua alma, uma batalha se tornava visível, uma luta entre a cultura dos homens e a realidade da divindade. Como então pode esse homem que se diz profeta trazer transformação? Ele murmurou para si mesmo, sem se dar conta de que palavras de dúvida podem abrir a porta para o espírito da incredulidade. Nomeado como eleito de Deus, Naamã escolheu inadvertidamente intervir nesse momento de dúvida. Com sua voz repleta de autoridade, mas também de compaixão, ele se voltou para o homem. Por que hesitas? O que te impede de te entregar ao Criador? Conhece as tuas fraquezas e sabe que só Ele tem poder para te restituir. É tempo de se despir de máscaras, pois como o Senhor prometeu, todos aqueles que o invocam em verdade serão ouvidos. As palavras de Naamã penetraram como uma flecha, e o homem, confrontado pela verdade, começou a tremer. Ele olhou em volta e viu que muitos tinham encontrado o que buscavam, mas ele, infelizmente, parecia cativo à sua própria miríade de opções e desafeções. Uma mulher próxima, tocada pelo que viu, levantou-se corajosamente. Não temas, o Deus de Israel é um Deus de milagres. Se ele pode fazer o cego ver e o coxo andar, será que não pode também trazer vida àquele que está perdido? O homem se encolheu, como se o peso de seu orgulho estivesse finalmente começando a desmoronar. Percebia que era cercado por testemunhos, por vidas transformadas que eram a própria encarnação da mensagem que viu se desenrolar diante dele. Mas ele ainda relutava. Em meio àqueles pensamentos, uma fragrância suave como incenso começou a envolver o lugar. Uma sensação de paz inundava o ar, e uma nova voz, mais suave e amorosa, começou a surgir entre o povo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ressoou junto aos corações aflitos. Naamã sorriu, e a luz que o envolvia parecia crescer em intensidade. Vês? Disse ele ao homem. A luz já brilha nas trevas, e as trevas não a puderam vencer. O Senhor está chamando-te, e sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Um silêncio profundo caiu sobre a multidão, e a tensão quase palpável se desfez, à medida que a presença do Senhor tornava-se cada vez mais tangível. O homem, finalmente quebrantado, caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor, perdoa-me por minha incredulidade. Aceita-me, ó Deus. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu com um clarão radiante e uma voz como de muitas águas proclamou: Hoje a salvação entrou em tua casa. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. O vento se levanta novamente e uma onda de adoração tomou conta do povo, enquanto os corações antes endurecidos agora pulsavam em uníssono com a nova vida. Naamã, em um estado de êxtase, viu que o mais intenso plano do Senhor estava apenas começando a vazar para a sua realidade. E assim, no ciclo de sua missão, ele sabia que outras sombras aguardavam nas alcovas da ignorância e da incredulidade. O Senhor sussurrou em seu espírito: Estás preparado para ir além, pois muitos ainda não conhecem minha verdade. Estou levantando a ti como farol em meio à escuridão. Confiantes seguirão aqueles que se deixarem guiar por ti. Há muito mais a ser feito em meu nome. Como que um novo amanhecer, Naamã sentiu a pulsação das promessas de Deus. O que estava reservado para aqueles que se dispusessem a ser instrumentos na busca da verdade ainda seria revelado. E um convite ainda mais profundo aguardava aqueles que ousassem seguir quando a luz do Senhor se tornasse realidade em um mundo quebrado. Assim, na alvorada de uma nova era, Naamã se viu diante de uma multidão que pulsava na expectativa do que o Deus de Israel ainda tinha preparado. Aqueles que antes eram meros espectadores agora se tornavam partícipes de um momento divino que prometia transformar não apenas suas vidas, mas todo o tecido social de sua nação. O arrependimento e a adoração estavam em seus corações. Havia uma união crescente e uma renovada esperança que ressoava nas vozes que clamavam ao Senhor. Porém, mesmo neste clima de renovação, a escuridão ainda lançava suas garras.
Os soldados que haviam se aproximado, com expressões de fúria nos rostos, sentiam-se ameaçados pela nova luz que surgia em meio à multidão. O líder idólatra, agora profundamente mexido pelas suas próprias incertezas, ainda permanecia em pé, onde a dúvida tentava encontrar espaço em seu coração. Ele olhava para Naamã, ponderando sobre a autenticidade das promessas de Deus e o poder da fé que ele tinha testemunhado. Como pode o Deus de Israel vencer nossos deuses se estes nunca falharam antes? Perguntou ele, a raiva se misturando com uma inquietação recém-descoberta. Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas também de um medo que ele nunca havia conhecido. Naamã sabia que esta era uma oportunidade divina. Os deuses que estabelecestes não podem fazer o que o Deus vivo pode. Os ídolos são obras de mãos humanas, eles não têm vida. O Deus de Israel é o Criador do céu e da terra, e ele não é restringido pelo que conheces como tradição, respondeu ele com fervor. A multidão sussurrou, dividida entre aqueles que acreditavam e os que temiam se afastar de tudo o que conheciam. Mas a luz do Senhor envolvia Naamã, e ele decidiu que não permitiria que a incredulidade abafasse a verdade. Com um olhar carregado de fé, ele disse: Hoje todos que se voltarem para ele em sincero arrependimento serão recebidos com misericórdia. As duras correntes que nos aprisionam à idolatria podem ser quebradas e a liberdade nos é oferecida. Nesse instante, um murmúrio crescente estourou entre o povo. Muitos começaram a se aproximar do líder idólatra, questionando suas crenças e clamando por uma resposta. Mas foi naquele momento que a sombra da dúvida se transformou em um denso silêncio. Um dos soldados, aquele que se destacara como o mais feroz, pôs-se em frente a Naamã. Se tu és realmente aquele que pode curar e redimir, então o que fazes aqui? Por que simplesmente falas? Por que não desafias seus deuses em um confronto direto? Disse ele, sua voz firme, se tornando a voz da resistência. Naamã, apesar do desafio, sentiu em seu coração que esta era mais uma oportunidade para manifestar a grandeza de Deus. O meu Deus não se prova através de desafios vazios, mas através da ação do seu amor, declarou ele, sua voz ressoando com convicção. Nesse momento, a atmosfera sobre eles parecia elétrica, e a presença do Senhor se aninhava entre os que ali estavam, pois muitos já começavam a sentir a transformação que vinha por meio da nova aliança. Naamã, então, lançou um desafio. Reunamos todos os que desejarem saber qual é o verdadeiro Deus. Deixemos que aquele que responde com fogo seja o Deus verdadeiro. À medida que a notícia se espalhou rapidamente, as multidões se juntaram, atraídas pela curiosidade e pela expectativa de um confronto que poderia mudar tudo. Enquanto isso, os líderes de Baal estavam em confusão. Sentiam a pressão crescente da incerteza, onde seus ídolos, antes admirados, começavam a vacilar sob o peso das evidências do poder do Deus vivo. Naamã sabia que, neste embate, não se tratava de um jogo de melhores deuses, mas da revelação definitiva do único e verdadeiro Deus que poderia transformar vidas. Então ele elevou sua oração. Ó Senhor, manifesta teu poder e revela a tua glória em nosso meio, de modo que todo o povo possa conhecer e retornar a ti. Na manhã seguinte, a multidão se reuniu em um grande campo aberto, tomados pela expectativa. Os adoradores de Baal trouxeram seus profetas e ídolos, enquanto Naamã e seus seguidores se preparavam para enfrentar a opressão que ainda persistia na escuridão. O clima estava cheio de adrenalina, a tensão pairava sobre todos, pois estavam prestes a testemunhar a demonstração do poder de Deus. Com um coração fervoroso, Naamã levantou os olhos em direção aos céus. Ele sabia que o que mais se manifestaria ali não era apenas um ato momentâneo de fé, mas uma nova era de revelação. O plano soberano de Deus estava em ação, e uma nova liberdade estava prestes a ser liberada. Mas como essa batalha se desenrolaria? O destino de muitos estava prestes a ser decidido, e a resposta do céu poderia mudar tudo. Assim, na formação de duas frentes, a beligerância de fé e a incerteza enraizada estavam para testar os corações. O grande questionamento pairava no ar. Quem realmente é o Deus que pode mudar o curso da história? E como Naamã e seu povo se preparariam para o que estava por vir? A grande revelação de Deus se aproximava no horizonte, prenunciando uma nova aliança,
que não apenas restauraria vidas, mas daria um novo propósito a cada um.